Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de automação, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre uma análise, né, de um sistema de base instrumentada, né, que visa justamente o enchimento, né, de um misturador, né? Então, no caso, esse elemento aqui ele representa justamente o misturador, né? E ele vai estar recebendo, né, proporção, né, de mistura, né, ou na verdade elementos diferentes, justamente oriundos dessas duas tubulações, né? A tubulação de segmento C1, né, e a tubulação de segmento C2, né, ou seja, vai estar recebendo dois elementos, esses elementos aí vão ser misturados, né, e ter uma nova composição, e esse elemento ele vai estar justamente saindo aqui pela tubulação de saída. Bom, a análise proposta, né, é justamente saber, né, o tempo de enchimento desse tanque, né, que vai estar ocorrendo a mistura, né? Então a gente vai estar dividindo em duas partes para o vídeo não ficar tão longo. A primeira parte a gente vai estar fazendo a análise do volume e na segunda parte a gente vai fazer a análise do tempo, né, para enchimento do mesmo, né? Os dados, né? A linha de segmento C2, né? Você tem uma vazão de chegada de 240 lpm, né? Ou seja, o material que está chegando aqui para essa linha de abastecimento, né, para o misturador, ela chega com uma vazão de 240 lpm, né, ou seja, 240 litros por minuto, né, e ela passa por um sistema, né, uma válvula que controla essa proporção, né, em 204 lpm, né, ou seja, ela diminui, né, esse fluxo de passagem, chegando aí no misturador com 204 lpm, tendo a tolerância aí de mais ou menos 10 lpm, né, e uma esterese de proteção de 2 lpm, né, tanto para mais como para menos, né. A densidade do material que vai estar chegando é de 2,65 gramas por centímetro cúbico, né. Então essa é a taxa, né. O dado que nos interessa nesse momento é justamente esse aqui, que é o 204 lpm, né, ou seja, é a relação de vazão que vai estar sendo despejada nesse misturador aqui, né. Então essa relação aqui é justamente o elemento que vai estar sendo despejado nesse misturador. Já na linha de segmento C1, né, a gente tem uma vazão um pouco maior, né, 360 lpm, né, e vai estar sendo controlado justamente para 248,4 lpm, né, isso aí de saída desse segmento, né, a variação, né, o range vai estar de mais ou menos 10 lpm e a esterese também de 2 lpm, né, tanto lá para mais como para menos, 2 lpm geral aí de esterese de proteção aí para o sistema, né? Essa porcentagem aqui, né, representando 69% e essa aqui representando 85%, é uma base que envolve a porcentagem da LPM de saída com base na LPM de chegada, né? Ou seja, 204 LPM, né, indicado aqui, ele representa justamente 85% de 240 LPM, que é a LPM de chegada, né? Então, ele está reduzindo em 15%, assim como esse daqui, né, ele está reduzindo em 31%, né? Haja vista que a LPM de chegada é 360 e a de saída está aqui 248,4 LPM, né? Esse ciclo, essa proporção, né, ela está justamente ligada à proporção de mistura, né, dos itens, né, 45% de C2 da linha de segmento C2 e 55% da linha de segmento C1. Se a gente for analisar essa chegada, né, de 204 lpm mais 248,4 lpm, vai representar exatamente 55%, né, da mistura de C1 e 45% da mistura de C2. Né? No caso, o primeiro passo, né, para a gente saber essa relação do tempo aí de enchimento desse tanque é justamente ter essa análise do volume. Né? Então, no caso, esse tanque ele é cilíndrico, né? E justamente por ser cilíndrico, a gente vai ter como forma geométrica base justamente esse parâmetro, né? Justamente do cilindro. Né? Então, nesse caso, já que se trata de um cilindro, a gente vai ter justamente aí a relação, né, de πr ao quadrado para poder calcular a área, né, do segmento circular e multiplicar pelo comprimento para encontrar o volume, né, o volume do tanque. As dimensões do tanque estão aqui descritas, né, 10 metros de altura e 5 metros de diâmetro. Né? Então, em relação ao cálculo, a gente fica justamente com essa informação aqui. Né? O volume vai ser igual
já vou colocar aqui o 3,14, né, representando o π, né, multiplicado pelo diâmetro, pelo raio ao quadrado, né, que no caso aí, como é 5 metros o diâmetro, 2,5 representa justamente o raio, 2,5 aqui ao quadrado, é o resultado justamente multiplicado pelo comprimento, que é igual a 10 metros, né? Então, essa é a relação. Então, 2,5 ao quadrado vai dar 6,25, multiplicado por 3,14 vai dar igual a 19,625, e multiplicado por 10 vai dar igual a 196,25, né? Então, o volume dele é igual a 196,25 metros cúbicos, né? Então, esse é o volume do elemento, né? Essa situação ela visa, né, encontrar essa taxa aqui de 75%, né, que é o volume útil do tanque, né? Então a gente encontrou 100%, né? No caso aqui a gente pode estar justamente fazendo aqui uma relação de proporção, colocar aqui ao lado que representa 100% do volume, né? E colocar aqui ao lado que aqui embaixo aqui a relação é referente a os 75%, né? Então, se 196,25 representar 100%, 75% nesse caso aí, ele vai representar exatamente 147 litros aproximadamente, ou 147 metros cúbicos aproximadamente. Vai dar 147,18 metros cúbicos, né, que representa aí 75% do volume desse tanque, né? Então é a informação que a gente precisa nesse momento, né? Na sequência a gente vai estar fazendo a análise do tempo de enchimento com base na vazão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo aqui de análise de automação, né, aí para ciclo instrumentado, né, justamente verificando a condição de enchimento desse misturador, né. No último vídeo a gente falou sobre o volume do mesmo, né, chegou a conclusão, né, do volume total sendo 100%, né, e do volume útil de 75% sendo igual a 147,18 metros cúbicos com base nas dimensões do mesmo. 5 metros de diâmetro por 10 metros de altura, né? Nosso objetivo agora é justamente saber o tempo, né, para enchimento desse tanque. No caso, a gente vai levar em consideração os 75%, né? Então, nesse caso, como essa relação agora a gente vai converter aí para litros, né, dos 75%, né, ou seja, de volume de armazenamento, a gente tem justamente 147,18 metros cúbicos, né, representando, né, 75% desse volume, e no caso o metro cúbico representa justamente 1000 litros, né? Então nesse caso aqui só é fazer a relação de multiplicação, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 75% igual a 147 mil litros, né? Então é a capacidade justamente para armazenamento desse misturador, com base aí na sua capacidade limite de 75%, né? Ou seja, 147 mil litros, né? No que diz respeito ao volume. Bom, então com esse dado aqui de 147 mil litros, o que é que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a linha C1 chega com 248,4 litros por minuto, né, de vazão, e a linha C2 ela chega com 204 litros por minuto, né? Então a gente vai somar os dois valores, né? Vou colocar aqui em cima a relação para o tempo de execução, né? No que diz respeito ao enchimento, né? Então esse tempo de enchimento, né, com base aí nos 75% de capacidade do tanque, a gente vai somar as duas vazões, né, para ficar com a relação de vazão única, né? A gente não está levando em consideração parâmetros de eficiência, né? Com certeza na prática, né, essa vazão ela teria uma tendência a diminuir um pouco, né? Mas como é um sistema instrumentado, ele faz a correção, ele tende a fazer a correção do processo, né, sendo malha fechada, né? E aí nesse caso a gente teria justamente as duas vazões, né? Então a soma das vazões vai ser justamente 204 LPM, 204 LPM mais 248,4 LPM,
né, 248,4 LPM, né, ou seja, vai nos resultar aí uma vazão total de chegada no tanque de, somar aqui, 452,4 LPM, né, essa aí seria a vazão de chegada. Então, nesse caso, como a gente tem 452,4 litros chegando nesse misturador por minuto, o que é que a gente faz? Já que a unidade lá padrão é minuto, divide, né, 147 mil, que é o volume total, pelo deslocamento por minuto, né? Então, a gente vai ficar com a relação de unidade em minutos, né? Então, no caso aqui, o tempo ele seria justamente esse volume total de 147 mil litros, dividido por 452,4 LPM, né? Vou colocar aqui a unidade, vou botar aqui um M maiúsculo mesmo para ficar ali na relação. Então a gente divide os dois valores, né? Então nesse caso, fazendo essa divisão, a gente vai chegar à relação do tempo de 324, vou colocar aqui embaixo, 324 minutos aproximadamente. Vou colocar aqui o resultado, só ampliar aqui o texto. Então aqui daria 324,93 minutos, né? Então nesse caso aí, né, a gente pega esse valor, pode dividir por 60 para converter em horas, daria aí aproximadamente 5,41 horas, né? Então daria 5 horas, né? Esse ponto 41, né, se dividir vai encontrar aí 5,41, esse ponto 41 representa uma fração dos minutos, né? Então é só multiplicar o 0,41 por 60, né? Daria aí aproximadamente aí 24 minutos, né? Então 5 horas e 24 minutos, né? Seria justamente o tempo aí de enchimento total desse tanque com base na vazão, nas duas vazões de chegada e no volume do mesmo, né? Então a gente calculou o volume, né? Encontrou aqui os 147 mil litros, né? Representando 75% desse volume. A gente pegou a relação das vazões, né? Ou seja, 248,4 litros por minuto da linha C1, né? E 204 LPM da linha C2, somou as duas vazões, né? Encontrou essa vazão total de chegada, né? 452,4 LPM. Né? E nesse caso aqui a gente só fez a relação de divisão de 147 mil litros, né? Até corrigir aqui, ficou aqui em minutos, mas é 147 mil litros. E dividiu justamente por 452,4 litros por minuto, né? Então no caso aqui a gente ficou com a relação do tempo aí em minutos, né? Então deu 324,93 minutos, converteu aí para horas, deu 5 horas e 24 minutos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos de análise de produtividade, né? Hoje a gente vai estar falando justamente, né, sobre uma relação proporcional, né, envolvendo um ciclo de ferramentaria, né, onde a gente tem justamente a seguinte situação, né? São necessários 12 ferramenteiros para a fabricação de 20 matrizes em 80 horas. Né? Ou seja, a gente está considerando que eles têm a mesma capacidade produtiva, né, cada um dos ferramenteiros. Com a necessidade de fabricar 30 matrizes em 92 horas, quantos ferramenteiros devem se juntar ao time atual de ferramenteiros? Né? Ou seja, eles têm uma capacidade produtiva, né? E essa capacidade produtiva ela deve aumentar devido ao novo pedido, né? Que são justamente as 30 matrizes em 92 horas. Né? Então, nesse caso aí, está se levando em consideração que os 12 ferramenteiros não vão conseguir fabricar as 30 matrizes em 92 horas, levando em consideração que eles conseguem fazer 20 matrizes em 80 horas, né? Ou seja, teria uma diferença de 10 horas, né, aí do que eles atuam, né, para ter uma inserção de mais 10 matrizes, né? Ou seja, um aumento de 10 horas e mais 10 matrizes. Então, é algo que para a proporção, né, de ferramenteiros atual ficaria praticamente impossível, já que a gente está levando em consideração que eles têm a mesma capacidade produtiva. Bom, nesse caso, o que a gente deve levar em consideração é o seguinte: já que a gente tem 12 ferramenteiros que vão fabricar em 80 horas 20 matrizes, a gente deve entender que existe
a relação unitária, né, desse valor, né? Ou seja, se 12 ferramenteiros fabricam em 80 horas 20 matrizes, se a gente tivesse um único ferramenteiro, né, quanto tempo ele demoraria para fabricar essas 20 matrizes, né? Se a gente for analisar a proporção, já que ela é uma proporção indireta, se a gente tivesse 6 ferramenteiros, ou seja, metade dessa quantidade, a gente teria o dobro de tempo, né, fazendo uma análise lógica, né? Ou seja, 12 ferramenteiros, 80 horas, né, para fabricar esse respectivo pedido aqui de 20 matrizes. Então, se a gente tivesse a metade desses ferramenteiros, ou seja, 6 ferramenteiros, a gente teria, né, o dobro do tempo para a fabricação, né? Ou seja, a gente teria 160 horas, né, para a fabricação dessas 20 matrizes, né? Então, nesse caso, se a gente for levar em consideração apenas um ferramenteiro, a gente teria que pegar justamente o valor inicial de 12 e multiplicar por 80, né? Ou seja, um único ferramenteiro ele faria em 960 horas, né, 960 horas, o total de 20 matrizes, né? De onde foi que veio esse valor de 960? Justamente de 12, né, multiplicado por 80, né? A gente teria aí o total de 960 horas para a fabricação das 20 matrizes, né? Então, esse aí é o valor, né, proporcional, né, levando em consideração um único ferramenteiro para fabricar todo esse pedido, né? Mas a gente ainda pode, né, estratificar mais a informação, ou seja, um único ferramenteiro, né, em quanto tempo ele vai fabricar, né, uma única matriz. Aí a gente teria realmente a capacidade unitária dele. Se ele demora 960 horas para fabricar 12 matrizes, a gente teria justamente 960 dividido por 12. Ou seja, 80 horas para fabricar uma única matriz. Ou seja, um único ferramenteiro, né, produz em 80 horas, né, uma única matriz, né? Esse tempo, né, ele vem justamente de 960 horas, né, dividido por 12, né? Então a gente teria aí essa condição, ou corrigindo, né, a gente teria 960 horas dividido por 20, né, já que são 20 matrizes, né? Então a gente teria aí essa condição, né? Então seria 960 dividido por 20, né, que daria justamente o seguinte valor, né? 960 dividido por 20 daria 48 horas, né? Então seriam 48 horas, né? Não 80, né? Corrigindo. Então aqui seria 48 horas. Então um único ferramenteiro consegue em 48 horas fabricar o total de uma matriz. E aí a gente entra agora para a análise, né, da questão, ou seja, são 30 matrizes que devem ser fabricadas em 92 horas. Né? Então, nesse caso, a gente teria justamente o seguinte, né, fazendo uma relação total do ciclo. Né? Um único ferramenteiro, ele em quantas horas, né, ele demoraria para fabricar essas 30 matrizes, né? Ou seja, se ele demora 48 horas para fabricar uma matriz, né, 30 matrizes seria justamente 30 vezes 48. Né? Então, 30 multiplicado por 48, né, a gente teria aí o total, calcular aqui, 30 vezes 48 daria o total de 1.440 horas. Né, 1.440 horas para fabricar esse total de matrizes. Só que a gente precisa justamente chegar à proporção de 92 horas. Então, nesse caso, né, se a gente pegar 1.440 e dividir por 92, a gente vai chegar justamente a essa quantidade de ferramenteiros para fabricar esse pedido em 92 horas. Né? Então, a gente teria 1.440 horas dividido por 92 horas, a gente teria justamente aí a quantidade de pessoas aí para fabricar, né? Então 1440 dividido por 92 horas, a gente teria justamente o valor de
15,6 ferramenteiros. Né? Só que nesse caso, 15,6 ferramenteiros não existe, né? Não tem como fazer uma fração de um profissional, a gente teria que arredondar aqui para 16 ferramenteiros. Então, seria o total, né, de pessoas aí para estar fabricando. Como a gente já tem 12 ferramenteiros envolvidos, né, no processo, né, e é preciso contratar mais pessoas, significa que a gente teria justamente que contratar, né, mais 4 ferramenteiros, né? Ou seja, seria justamente a relação aqui dessa subtração que daria aí 4 ferramenteiros, né? Ou seja, seria o total de pessoas aí a serem contratadas para fabricar, né, se juntar, né, esse time atual para fabricar essa ação proporcionalmente, né? E aí para a gente tirar uma prova real, né? Só é a gente fazer o seguinte, a gente pode fazer proporcional com os 4 ferramenteiros ou com o volume total, né? Então vamos fazer logo com o volume total para não gerar dúvidas, né? Ou seja, 16 ferramenteiros. Né? Nesse caso, como a gente está fazendo, a gente arredondou, né, o valor que tinha dado 15,6, né, a gente vai ver que ele vai ficar um pouco acima, né, da proporção, né? Mas se ele atingir o pedido, não vai ter problema aí para a nossa análise, né? Então a gente teria 16 ferramenteiros, né, 92 horas de execução, né, para 30 matrizes, né? Então, o que é que vai dar, o que é que pode ocorrer de diferente, né? O que pode não, o que é que vai acontecer de diferente? Essa relação de fabricação por unidade de 48 horas, ela ficar um pouco menor, né, de fabricação, né, já que a gente vai ter um pouco a mais de capacidade produtiva. Então, são 16 ferramenteiros, 92 horas, 30 matrizes, né? Então, nesse caso, a gente vai fazer essa mesma relação, né? Ou seja, um ferramenteiro, né, para fabricar essa quantidade de matrizes, né? Quantas horas seriam necessárias, né? Ou seja, a gente teria 16 vezes 92. 16 vezes 92 daria justamente 1.472 horas, né? Justamente para fabricar as 30 matrizes, né? As 30 matrizes. E aí, no caso, quantos ferramenteiros não? Quanto tempo, né, um ferramenteiro fabrica, né, essas 30 matrizes, né? Então a gente teria 1.472 dividido por 30, né? Que aí, no caso, deu 49 horas, né? Ou seja, um ferramenteiro para 1.472 horas para fabricar as 30 matrizes. Então a gente teria 1.472 dividido por 30, né? Nesse caso aí daria 49 horas, né? Aí aproximadamente aí de fabricação, né? Como a gente tinha falado, né, a gente fez o arredondamento aqui, quantidade de ferramenteiros, então esse valor final aqui ele mudaria um pouco, né? Mudaria um pouco por causa dessa questão. Se a gente pegasse o valor real aqui, né, que foi justamente 1.440 dividido por 92, né, que deu 15,65, ou seja, se a gente pegasse exatamente esse valor 15,65, né, aqui do início, a gente teria 15,65 multiplicado por 92, daria 1.439,8, né, dividido por 30. Né? Nesse caso aí daria exatamente aí 48 horas, né, se não tivesse o arredondamento. Mas aí no caso a gente arredondou para atingir a proporção, né, referente a essa capacidade de execução. Tá bom? Então, para fechar aqui, só confirmando, a quantidade de ferramenteiros para executar total são 16, como já tinha 12, foram necessários incluir mais 4 ferramenteiros, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.